O evento acontecia em um dos luxuosos hotéis de Nova York. A multidão se reunia para ver Donald Trump, o magnata que virou presidente e continuava a ser uma das figuras mais controversas do mundo. Câmeras, jornalistas e curiosos se espremiam para conseguir um vislumbre dele, enquanto ele saía do local. Mas ninguém esperava o que aconteceria naquele instante. No meio da agitação, um homem de roupas gastas, barba por fazer e olhos marcados pelo tempo, surgiu da calçada. Seu rosto mostrava a dura realidade das ruas, mas sua postura não era agressiva. Ele caminhou até a barreira de seguranças que separava Trump do público e, com uma voz rouca, mas firme, fez um pedido inusitado. "Você pode me dar R$ 5?" O sotaque do homem indicava que ele não era dali. Talvez fosse latino, talvez brasileiro, mas o pedido em si já era um choque. Os agentes de segurança se entreolharam, prontos para afastá-lo. Mas Trump levantou a mão sinalizando para que parassem. Ele virou o rosto encarando o homem diretamente. A multidão silenciou. Os flashes das câmeras congelaram aquele momento, capturando a cena improvável. Um dos bilionários mais famosos do planeta, acostumado a lidar com cifras astronômicas, diante de um homem que pedia apenas o equivalente a uma moeda qualquer para ele. Por um instante, o tempo pareceu desacelerar. O mendigo não desviou o olhar. Ele não pediu com desespero nem com arrogância. Apenas estendeu a mão aguardando a resposta. Era um contraste gritante. De um lado, Trump, sinônimo de poder e riqueza. Do outro, um homem invisível para a sociedade, alguém que lutava diariamente para sobreviver. E ali, naquele pequeno instante, os dois estavam no mesmo nível. As pessoas ao redor prendiam a respiração. Seria um momento de humilhação? Um ato de arrogância? Ou algo completamente inesperado? O que Trump faria? E então, ele falou. Sua voz, sempre carregada de confiança, ecoou pelo local. Mas ninguém esperava a resposta que sairia de sua boca. Você já se perguntou o que faria se tivesse apenas uma chance para mudar sua vida? E se essa oportunidade surgisse da pessoa mais improvável, em um momento que você nunca imaginou? Como reagiria se, em vez de receber apenas o que pediu, fosse surpreendido com algo que poderia transformar tudo? Essas eram as perguntas silenciosas que pairavam no ar, enquanto todos aguardavam a resposta de Trump. O homem diante dele não era apenas um mendigo pedindo uma quantia insignificante. Ele era um símbolo vivo de algo muito maior. O destino imprevisível, as reviravoltas que a vida pode dar e o inesperado cruzando o caminho dos poderosos. Trump ergueu a sobrancelha e respirou fundo. Ele poderia simplesmente ignorar, dar uma resposta ríspida ou até transformar aquilo em uma piada. Mas ao contrário do que todos esperavam, ele decidiu seguir por um caminho que ninguém poderia prever. Um caminho que deixaria todos ali de boca aberta. Trump manteve-se imóvel por um instante, apenas observando o homem à sua frente. Seu olhar carregava um misto de curiosidade e algo que ninguém ali conseguia decifrar de imediato. Não era desprezo, nem irritação. Havia algo mais profundo. Algo raro de se ver em um homem que sempre parecia inabalável. Seus olhos percorriam cada detalhe. As roupas sujas e desgastadas, o rosto marcado pelo tempo e pelas dificuldades, as mãos calejadas segurando uma esperança mínima. O mendigo não recuou, não abaixou a cabeça. Ele sustentou o olhar de Trump, com uma firmeza surpreendente, como se soubesse que aquele momento poderia mudar tudo. O silêncio ao redor era absoluto. As câmeras estavam prontas para registrar cada movimento, cada reação. Os seguranças de Trump estavam tensos, prontos para intervir caso necessário. Mas Trump não disse nada. Ele apenas permaneceu ali, olhando para o homem como se enxergasse algo além do que todos viam. Talvez fosse a ousadia do pedido, talvez fosse o tom da voz do mendigo, que não carregava desespero, mas sim uma estranha serenidade. Não era um pedido comum. Não era a abordagem desesperada de alguém que mendiga por hábito. Era algo diferente, e isso fez Trump hesitar. Os murmúrios na multidão começaram a crescer. O que ele estava esperando? Por que não simplesmente ignorava o homem e seguia seu caminho? Ou melhor,
Porque não ria da situação como muitos esperavam. O magnata, conhecido por suas respostas afiadas e imprevisíveis, por suas frases de impacto e sua maneira incisiva de lidar com qualquer situação, agora estava calado. Aquele olhar fixo, aquele silêncio inesperado, estava deixando todos inquietos. Os segundos pareciam uma eternidade. Cada pessoa naquele local queria saber o que se passava na mente de Trump. O mendigo continuava ali, sem se mover, apenas esperando. Ele não implorava, não insistia, não demonstrava medo, apenas esperava. E era exatamente isso que tornava a cena tão poderosa. Trump finalmente respirou fundo. Um leve sorriso surgiu no canto de sua boca, mas não era um sorriso de deboche. Havia algo enigmático naquele olhar, algo que ninguém conseguia interpretar completamente. E então, ele se preparou para falar. Mas ao invés de uma resposta imediata, ele fez algo que pegou a todos de surpresa. A tensão no ar era quase palpável. O olhar de Trump sobre o homem sem teto já tinha sido suficiente para criar um momento de pura expectativa. Mas agora, com sua respiração profunda e aquele enigmático sorriso no canto da boca, a cena se tornava ainda mais intrigante. Jornalistas seguravam suas câmeras com firmeza, prontos para capturar cada mínimo detalhe. Alguns repórteres já murmuravam entre si, tentando prever o que aconteceria a seguir. O que quer que saísse da boca de Trump naquele instante seria manchete no mundo inteiro. Os seguranças do ex-presidente estavam em alerta máximo, como se esperassem um desfecho caótico para aquela situação incomum. A regra era clara. Qualquer aproximação inesperada poderia ser um risco. Mas Trump não demonstrava preocupação. Ele não se afastou, não chamou sua equipe, não ignorou o homem. Pelo contrário, ele parecia estar estudando tudo com precisão, calculada, como se estivesse esperando pelo momento exato para agir. O murmúrio entre os curiosos crescia. Algumas pessoas seguravam seus celulares, transmitindo ao vivo o que poderia ser um dos momentos mais inesperados do dia. No Twitter, as primeiras postagens já começavam a aparecer. Trump foi abordado por um mendigo e parou para ouvir. O que será que ele vai fazer? Em poucos minutos, a internet já estava pegando fogo. O mendigo, por outro lado, permanecia inabalável. Ele não demonstrava ansiedade, não parecia sequer incomodado com os holofotes repentinamente voltados para ele. Seus olhos estavam fixos em Trump, como se naquele momento apenas os dois existissem. Para quem olhasse de fora, era um jogo de paciência. Quem falaria primeiro? Quem cederia? O tempo parecia desacelerar. O suspense era tão grande que até mesmo quem assistia pela tela de um celular sentia a tensão do momento. Havia algo de poderoso naquela troca silenciosa, algo que ninguém conseguia explicar direito. Trump, sempre tão direto e rápido em suas respostas, agora estava demorando. Isso por si só já era um evento. Quando finalmente ele se moveu, apenas um gesto foi suficiente para fazer o público segurar a respiração. Todos sabiam que aquele momento não seria esquecido tão cedo. Trump ergueu a mão lentamente, um gesto simples, mas que imediatamente fez os seguranças se moverem instintivamente. Eles estavam prontos para intervir, mas ele os ignorou. O silêncio que dominava o ambiente era tão denso que se podia ouvir o clique das câmeras registrando cada segundo. O mendigo não se moveu. Seu olhar continuava firme, como se tivesse certeza de que aquele momento era importante demais para ser interrompido por qualquer coisa. Então, Trump fez algo que ninguém esperava. Em vez de responder com palavras afiadas ou simplesmente ignorar o pedido, ele enfiou a mão no bolso interno do paletó. O gesto, embora aparentemente comum, causou um burburinho instantâneo. O que ele estava fazendo? Ironicamente, a expectativa se tornava maior a cada pequeno movimento. E quando sua mão surgiu novamente, segurando uma carteira de couro preto, os olhos de todos se arregalaram. Trump abriu a carteira, e por um breve instante, parecia que ele procurava alguma coisa específica. O mendigo continuava ali, impassível, sem se deixar levar pela pressão ao redor. Ele não repetiu o pedido, não implorou, apenas esperou. E então, sem hesitação,
Trump puxou um maço de notas e, com um olhar fixo no homem à sua frente, fez algo que ninguém poderia prever. Ao invés de apenas tirar uma cédula qualquer e entregar, ele pegou uma nota de $100, olhou para o homem e, sem dizer nada, a colocou diretamente na mão dele, mas não parou por aí. Em um gesto calculado, ele pegou mais algumas notas e as entregou também, fechando a mão do mendigo com firmeza, como se quisesse garantir que ele soubesse que aquilo era real. O impacto foi imediato. Um burburinho atravessou a multidão. Alguns ficaram chocados, outros confusos, e os jornalistas, claro, já estavam disparando mensagens frenéticas para suas redações. Não era apenas sobre o dinheiro, mas sobre o simbolismo do gesto. Por que ele deu tanto? Por que agiu daquela forma? E, acima de tudo, o que ele diria agora? O próprio mendigo demorou um segundo para reagir, como se não acreditasse no que estava acontecendo. Ele olhou para as notas dobradas em sua mão, depois para Trump. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Trump finalmente falou. E o que ele disse fez com que todos ali sentissem um arrepio inesperado. O mendigo apertou as notas em sua mão com força, mas seus olhos não estavam no dinheiro. Eles estavam fixos em Trump, como se algo além daquela transação estivesse acontecendo. O silêncio ainda pairava no ar, mas agora não era mais um silêncio de expectativa, e sim de impacto. O gesto inesperado havia desarmado a multidão e todos pareciam presos àquele momento. Trump não havia apenas dado dinheiro, ele havia olhado para o homem de uma forma que ninguém olhava, como se quisesse enxergar além da aparência, além das roupas sujas e do pedido inusitado. O mendigo respirou fundo. Sua expressão, antes neutra, começou a mudar. Seus olhos ficaram marejados, mas ele não chorou. Havia algo dentro dele que parecia se debater entre o orgulho e a gratidão. Ele olhou para as cédulas uma última vez e, em seguida, levantou o rosto. E então, com uma voz que parecia carregada de lembranças, ele começou a falar. "Você não faz ideia de quem eu sou", disse ele, sua voz rouca pelo tempo nas ruas, mas ainda assim firme. "Eu já tive tudo. Já estive no lugar onde você está." A multidão prendeu a respiração. Jornalistas imediatamente voltaram suas câmeras e microfones para ele. O que antes era apenas um pedinte anônimo, agora se tornava uma história digna de atenção. "Eu fui empresário. Tinha minha própria empresa, um negócio que construí do zero. Eu sabia o que era o sucesso. Sabia o que era fazer dinheiro, investir, ganhar e perder. Mas eu achava que nunca perderia tudo. Achei que sempre teria controle." Ele parou por um momento, como se precisasse reunir forças para continuar. Trump continuava olhando para ele sem interrompê-lo, apenas ouvindo. Então, um dia, tudo desmoronou. Erros, traições, decisões ruins. E, de repente, eu me vi sem nada. Meus sócios me deixaram, minha família se afastou. E, quando percebi, estava dormindo na rua, onde ninguém mais me reconhecia. O dinheiro que eu distribuía com facilidade, que parecia um recurso infinito, agora se resumia a pedir pequenas quantias para sobreviver. A multidão estava hipnotizada. Não era apenas um pedinte, era um homem que já conhecia a riqueza e o fracasso de perto. Mas ninguém estava mais atento do que Trump, e a pergunta que ele faria a seguir mudaria tudo. Trump manteve o olhar fixo no homem, absorvendo cada palavra de sua história. A multidão ao redor permanecia hipnotizada, capturada por aquele relato improvável. Era impossível ignorar a ironia daquele momento. Um bilionário acostumado a ditar as regras do jogo estava ali, cara a cara com um homem que, um dia, também havia tido tudo e perdido. Trump não era um estranho ao conceito de falência, mas ele sempre encontrara uma maneira de se reerguer. Ele sabia que o dinheiro, por si só, não era a resposta definitiva. E talvez fosse por isso que, ao invés de simplesmente entregar mais notas ao mendigo, ele inclinou-se levemente para frente e fez a pergunta que ninguém esperava. Se você tivesse uma segunda chance, o que faria diferente? A pergunta atingiu o mendigo como um golpe invisível. Seu corpo ficou tenso por um instante, e o brilho em seus olhos se apagou brevemente, como se aquelas palavras tivessem o transportado para um passado doloroso. A multidão segurou a respiração.
Não era um questionamento trivial. Não era uma provocação. Trump queria saber. Ele queria entender o que havia levado aquele homem até ali. Mas, mais do que isso, queria saber se ele ainda acreditava que poderia mudar sua realidade. O mendigo passou a língua pelos lábios secos, seus olhos fixos no chão por um momento. Ele parecia perdido dentro de si mesmo, revivendo decisões erradas, caminhos mal escolhidos, oportunidades desperdiçadas. E então, finalmente, ele levantou a cabeça. Eu teria confiado menos e aprendido mais, disse ele, sua voz carregada de arrependimento. Eu teria feito as escolhas certas antes que fosse tarde demais. Eu teria valorizado o que realmente importava. Trump assentiu lentamente, como se reconhecesse a verdade por trás daquelas palavras. Ele já tinha visto muitos homens falirem. Alguns se reergueram, outros se perderam para sempre. O que diferenciava um do outro? Essa era a verdadeira questão. O dinheiro não era a solução. A mentalidade era. E era exatamente isso que ele queria testar naquele momento. A multidão aguardava ansiosa. Será que Trump aceitaria essa resposta? Será que ele apenas entregaria o dinheiro e seguiria seu caminho? Ou faria algo ainda mais inesperado? O próximo movimento de Trump deixaria todos sem palavras. O mendigo respirou fundo depois de responder. Era como se cada palavra dita tivesse trazido de volta memórias que ele tentava enterrar há muito tempo. Seus olhos estavam úmidos, mas ele não chorou. Ainda assim, seu rosto não escondia o peso do passado. A multidão, que antes estava apenas curiosa, agora parecia envolvida, de verdade, na história daquele homem. O silêncio era quase reverente, como se todos estivessem esperando por algo ainda maior. Trump continuava ali, observando cada reação. Seu olhar já não carregava mais apenas curiosidade, mas algo mais complexo, um misto de interesse genuíno e uma avaliação silenciosa. Ele viu homens como aquele antes, homens que tiveram tudo, perderam tudo, e ficaram presos em um ciclo sem fim de arrependimento. Mas havia algo naquele mendigo que o fazia se perguntar: ele realmente queria uma segunda chance? Ou estava apenas contando sua história para ganhar algumas notas a mais? O mendigo apertou o dinheiro que já estava em sua mão, mas não olhou. Para ele, era como se o dinheiro não fosse o mais importante ali. Ele ergueu a cabeça e respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar algo que nunca havia contado para ninguém. Seus olhos encontraram os de Trump, e então ele disse algo que fez a multidão ofegar. Eu tive um filho. A frase saiu carregada de dor. Trump manteve a expressão séria, mas inclinou levemente a cabeça, indicando que estava ouvindo. O mendigo engoliu em seco e continuou. Ele tinha 7 anos quando tudo desmoronou. Eu me afundei em dívidas. Perdi minha casa, meu carro, minha empresa. Minha esposa me deixou, levou meu filho e me proibiu de vê-lo. Na época, eu não lutei por ele. Eu estava cego pela vergonha, pelo orgulho. Achei que não merecia estar na vida dele enquanto eu não tivesse algo para oferecer. E então, os anos passaram. Hoje ele deve estar com 20 anos, e eu sou apenas um estranho para ele. Aquelas palavras carregavam um peso difícil de descrever. Era mais do que um relato triste. Era uma confissão. Um homem que um dia foi bem-sucedido, que teve tudo, mas que havia perdido o mais importante: o direito de fazer parte da vida do próprio filho. A multidão sentiu o impacto daquela revelação. Não era apenas uma história de falência financeira. Era uma história de perda humana. E pela primeira vez, Trump desviou o olhar por um breve instante. Algo naquela história havia mexido com ele. Mas antes que alguém pudesse reagir, ele fez algo que deixou todos em choque. Trump permaneceu imóvel por um instante, absorvendo cada palavra do mendigo. A revelação sobre o filho havia mudado tudo. O silêncio ao redor parecia ainda mais pesado, como se cada pessoa ali estivesse tentando processar o que acabara de ouvir. Até então, aquela tinha sido apenas mais uma cena inusitada no cotidiano caótico de Nova York. Mas agora, tornara-se algo muito maior. A multidão não piscava. Jornalistas estavam prontos para anotar cada palavra, cada gesto. E então, Trump fez algo que ninguém poderia prever. Ele olhou para o homem e disse com sua voz firme e carregada de intenção: "Você quer vê-lo de novo?"
O mendigo piscou, confuso. Era uma pergunta simples, mas cheia de significado. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele queria. Claro que queria. Mas era tão simples assim. A culpa que carregava há anos o fazia acreditar que aquela porta estava fechada para sempre. Trump percebeu a hesitação e, antes que o homem pudesse se afundar no próprio silêncio, continuou: porque eu posso tornar isso possível. A reação foi imediata. A multidão ficou em choque. Aquilo não era algo que Trump costumava fazer. Ele sempre foi um homem de negócios, alguém que calculava cada movimento. Então, por que estava se envolvendo tanto naquela história? Mas a resposta estava clara para quem conhecia a trajetória do magnata. Trump sabia o que era perder, sabia o que era ver uma família se despedaçar. E, acima de tudo, sabia que dinheiro algum poderia consertar arrependimentos. Ele enfiou a mão no bolso novamente, mas dessa vez não para pegar mais dinheiro. Pegou um cartão de visitas, segurou firme e o entregou ao mendigo. Amanhã, às 8 da manhã, esteja no endereço que está escrito aí. Se você quiser mudar sua vida, eu te darei essa chance. O homem olhou para o cartão, atordoado. Seu olhar viajava entre Trump e aquele pequeno pedaço de papel, como se não conseguisse acreditar no que estava acontecendo. A multidão murmurava, as câmeras tentavam capturar cada detalhe e os jornalistas já preparavam as manchetes. A questão agora não era mais o que Trump faria. A questão era: o mendigo teria coragem de aceitar essa chance? Assim que Trump entregou o cartão ao mendigo e fez sua proposta, o caos se instaurou. O burburinho na multidão transformou-se em um mar de vozes exaltadas. Jornalistas falavam apressadamente ao telefone, tentando ser os primeiros a relatar o que acabara de acontecer. Câmeras captavam cada ângulo daquele momento inesperado. Em questão de minutos, a cena já estava circulando na internet. As redes sociais explodiram. O vídeo começou a ser compartilhado em grupos de notícias, páginas de opinião e perfis influentes. Donald Trump surpreende mendigo com oferta inesperada, diziam as manchetes iniciais. Outros portais especulavam: caridade ou estratégia de marketing? A polarização era inevitável. Alguns viam o gesto como uma demonstração rara de empatia do ex-presidente, enquanto outros se perguntavam se havia um interesse oculto por trás da atitude. Os principais programas de televisão não perderam tempo. Em menos de uma hora, analistas, políticos e comentaristas debatiam o ocorrido. Trump deu um emprego ao homem? Ofereceu ajuda real? Ou só jogou palavras ao vento? As discussões inflamavam os espectadores, dividindo opiniões. Enquanto isso, o próprio mendigo, agora identificado como Robert Wallace, continuava sentado na calçada, segurando o cartão de visitas como se carregasse algo sagrado. A hashtag #WashTrumpEMendigo atingiu o topo dos trending topics no Twitter. Opiniões divergentes surgiam a cada segundo. Isso prova que Trump tem um lado humano, dizia um usuário. Claro, tudo encenado para ganhar atenção, retrucava outro. O vídeo recebia milhões de visualizações. Memes, edições dramáticas e até teorias conspiratórias começaram a surgir. Em meio ao furacão midiático, uma única pergunta se destacava: Robert apareceria no endereço no dia seguinte? O público estava sedento pela continuação daquela história. Alguns internautas tentaram localizar Robert pelas ruas de Nova York. Repórteres passaram a circular pela região em busca de mais detalhes sobre sua vida. Trump, por outro lado, não deu declarações. Seu silêncio só aumentava a curiosidade geral. Enquanto o mundo discutia suas intenções, ele já parecia saber exatamente o que viria a seguir. O relógio estava correndo, e a única pessoa que podia transformar aquela história em algo ainda maior era Robert Wallace. Mas ele estaria pronto para dar esse passo? A noite caiu sobre Nova York, mas Robert Wallace continuava sentado na mesma calçada onde tudo aconteceu. O cartão de visitas ainda estava em sua mão, seus dedos apertando-o, como se fosse a última âncora que o ligava a um futuro diferente. Ao seu redor, a cidade seguia seu ritmo frenético. Pessoas passavam sem notar sua presença. Algumas até cochichavam sobre a cena viral que haviam visto na internet, mas ninguém parava.
Para o mundo, ele já era uma história em movimento. Para ele, ainda era uma decisão não tomada. O endereço impresso no cartão brilhava sob a luz amarelada do poste. Ele leu e releu várias vezes, tentando imaginar o que aconteceria se ele aparecesse lá pela manhã. Seria mesmo uma chance real? Ou apenas mais uma promessa vazia feita por um homem poderoso que logo esqueceria sua existência? Ele conhecia bem esse jogo. Já estivera em posições de influência antes e sabia que palavras podem ser ditas sem nenhuma intenção de serem cumpridas. Mas havia algo diferente naquele encontro. O olhar de Trump, sua postura, o jeito como ele segurou sua mão ao entregar o dinheiro e depois o cartão. Havia algo ali que Robert não conseguia ignorar. Era como se, pela primeira vez em anos, alguém estivesse realmente lhe oferecendo, mais do que algumas moedas, estava lhe oferecendo uma escolha. E isso era mais assustador do que qualquer outra coisa. As horas passaram, e antes que percebesse, o céu já começava a clarear. O dia havia chegado. O momento da decisão. Robert se levantou, ajeitou os poucos pertences que carregava e começou a caminhar. Cada passo parecia pesado, como se cada metro percorrido em direção ao endereço fosse uma batalha contra todos os medos e dúvidas que o atormentavam. O que encontraria ao chegar lá? Seria bem recebido? Ou ririam de sua cara e o mandariam embora? Os minutos pareciam se arrastar enquanto ele se aproximava do local indicado. E então, quando finalmente chegou diante do enorme edifício corporativo, parou. Olhou para a fachada imponente, as portas de vidro refletindo sua imagem cansada e envelhecida. Respirou fundo. Aquilo era muito mais do que apenas entrar em um prédio. Era cruzar uma fronteira que ele não sabia se ainda era capaz de atravessar. E foi nesse instante, quando ele hesitava entre entrar ou virar as costas e desaparecer de novo, que uma voz atrás dele chamou seu nome. Uma voz familiar, mas impossível. Ele virou-se lentamente e, ao ver quem era, sentiu seu coração parar por um instante. Aquilo mudaria tudo. Assim que o encontro entre Trump e Robert Wallace viralizou, o mundo inteiro entrou em polvorosa. O debate não se limitava mais apenas às ruas de Nova York. Telejornais, programas de opinião e podcasts discutiam incansavelmente o significado daquela cena. Para alguns, Trump havia mostrado um lado humano que muitos não acreditavam existir. Para outros, aquilo não passava de um teatro bem ensaiado, uma jogada de marketing para fortalecer sua imagem pública. Mas uma coisa era certa: ninguém ficou indiferente. Nas redes sociais, as reações eram extremas. Comentários se dividiam entre elogios entusiasmados e ceticismo absoluto. Isso mostra que, independentemente de suas opiniões políticas, Trump é um homem que entende o valor de uma segunda chance, escreveu um usuário no Twitter. Outro respondeu imediatamente: ingenuidade pensar assim. Se não houvesse câmeras, ele teria feito o mesmo? O vídeo, que já tinha milhões de visualizações, gerava discussões inflamadas. Alguns defendiam que era uma verdadeira demonstração de generosidade. Outros argumentavam que o verdadeiro teste seria o que aconteceria a seguir. Trump realmente ajudaria Robert, ou isso se perderia no tempo como tantas outras histórias? Em talk shows da televisão, especialistas analisavam cada detalhe do encontro. Psicólogos comentavam sobre a linguagem corporal dos dois homens, tentando interpretar as expressões de Trump e o impacto emocional no mendigo. Analistas políticos debatiam se isso poderia influenciar sua imagem para futuras campanhas. Jornalistas tentavam entrar em contato com Robert, querendo saber se ele realmente compareceria ao encontro marcado. Mas talvez as reações mais genuínas tenham vindo de pessoas comuns que assistiam à cena e se emocionavam com a história. Em fóruns de discussão e grupos no Facebook, começaram a surgir relatos de pessoas que se identificavam com Robert. Gente que já enfrentou dificuldades financeiras, que perdeu tudo e teve que recomeçar do zero. Muitos compartilharam suas próprias histórias de superação, inspirados pelo simples fato de que um homem invisível para a sociedade de repente havia ganhado um holofote. Enquanto o mundo reagia, Trump permaneceu em silêncio.
Nenhuma declaração pública, nenhum tweet explicando suas intenções. Apenas a expectativa crescente sobre o que aconteceria no dia seguinte. A grande questão não era mais se Trump havia sido genuíno. A questão agora era: Robert Wallace realmente apareceria para mudar seu destino? Robert Wallace estava ali, parado diante da imponente entrada do edifício. Seu coração batia forte no peito, e suas mãos suavam enquanto segurava o cartão de visitas que Trump havia lhe dado. Ele não sabia o que o esperava lá dentro, mas sentia que aquele momento era definitivo. Sua vida até ali havia sido feita de escolhas, algumas boas, outras desastrosas. E agora ele estava diante da maior de todas. Antes que pudesse tomar coragem para dar o primeiro passo, ouviu uma voz atrás dele. Seu corpo congelou. Ele conhecia aquela voz. Virou-se lentamente e viu, para sua completa surpresa, Donald Trump caminhando em sua direção. O magnata não estava cercado de jornalistas ou seguranças. Era apenas ele, andando com sua postura, firme e inabalável, como se já soubesse que Robert estaria ali. Trump parou na frente dele, analisando sua expressão por um instante antes de falar. Você veio, isso já diz muito. Sua voz carregava um tom diferente agora. Não era o tom de um discurso ensaiado, mas de alguém que realmente queria entender o que vinha a seguir. Robert apenas assentiu, sem saber como responder. Ele estava ali, mas o que aconteceria depois? Trump então fez algo inesperado. Colocou a mão no ombro de Robert e disse em um tom mais baixo, quase como um conselho pessoal: o dinheiro não é o que define um homem. O que define um homem é o que ele faz quando não tem nada. Aquelas palavras pairaram no ar como um golpe silencioso. O mendigo, que antes havia sido um empresário de sucesso, que havia perdido tudo e se deixado afundar na própria culpa, sentiu a verdade naquela frase. O dinheiro vai e vem, mas a mentalidade, as ações e as escolhas são o que realmente moldam um destino. Trump continuou: eu não estou aqui para te dar caridade. Eu estou aqui para te dar uma oportunidade. Mas só você pode decidir o que fazer com ela. Robert engoliu em seco. O significado daquilo era maior do que qualquer quantia em dinheiro. A oportunidade que ele esperava por anos estava diante dele, mas será que ele teria coragem de agarrá-la? E agora eu te pergunto, você acredita que todas as pessoas merecem uma segunda chance? O que você faria se estivesse no lugar de Robert? Comente abaixo. Sei que esta mensagem tocou seu coração. Comente abaixo e compartilhe como essa história falou com você. Você acredita que todas as pessoas merecem uma segunda chance? O que faria se estivesse no lugar de Robert? Sua opinião é muito importante e eu quero saber o que você pensa sobre esse encontro inesperado e sobre as palavras de Trump. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos transformadores, deixar o seu like para apoiar essa missão e, claro, assistir ao próximo vídeo que já está na tela final. Histórias como essa nos fazem refletir sobre o verdadeiro valor do dinheiro, da generosidade e das oportunidades que a vida nos dá. Obrigado por acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo.